Ela já está conosco, Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia aos nossos ouvintes nessa quinta-feira. Muito bem, Carol. Hoje a gente fala de resiliência e adaptabilidade. Bacana esse assunto, rende bastante. Vamos aos conceitos para a gente começar. Vamos lá. Nós chamamos de adaptabilidade a capacidade de se adaptar a novas situações em um ambiente. Às vezes são situações boas, às vezes não. E a resiliência é a capacidade de superar situações adversas. Como competência no ambiente de trabalho, elas significam a capacidade de lidar com mudanças, com dificuldades, novos desafios e superar essas situações difíceis, situações adversas. Então, são duas competências que caminham muito juntas, né? Para eu ser resiliente, eu preciso saber me adaptar. Muito bem. A gente ouve muito falar de resiliência hoje em dia, né? Seja resiliente, mas isso também no ambiente de trabalho tem uma importância bastante grande. Agora a gente sabe, Carol, que apesar de ser difícil, a mudança é inerente ao ser humano, a gente não tem muito o que fazer, as mudanças estão aí. A própria vida acaba sendo uma mudança, não? É muita mudança e não só a nossa vida, né, Ariane? Quando a gente nasce, a gente percebe o tanto de transformação que a gente teve para chegar onde nós somos, de forma às vezes pouco consciente, a gente para pouco para pensar sobre isso. Mas se a gente for pensar na história da humanidade, quanto de mudança a gente passou para chegar até aqui. E aí eu já quero hoje indicar um livro, não é só o Paulo que indica livro. Fica à vontade, a gente adora. Tem um livro excelente, na verdade não é um livro específico de nenhuma área, né? Então eu recomendo para profissionais de qualquer área, em qualquer nível. É o livro chamado Sapiens, do Yuval Harari. Então ele é um historiador e ele traz de uma forma muito gostosa de ler essa história das transformações, das grandes mudanças pelas quais a humanidade passou. Então, ele começa contando um pouquinho da origem, né, do Homo sapiens, de nós como espécie humana. Então, e traz, né, que nós somos o que somos exatamente pelas evoluções, pelas transformações do gênero humano. E não foi rápido. A gente acha que mudança é algo que vai acontecer muito rápido. É algo que demanda muito esforço, demanda muita energia. Sim. Isso demandou, né? Então, na verdade, milhões de anos, se a gente pensar bem, de quando surgiu o primeiro humano na face da Terra. Os Homo sapiens, né, como somos, surgiram há 200 mil anos atrás. E duas questões, né, fizeram com que a gente realmente evoluísse para um outro patamar, né, para realmente virar os sapiens, né, de fato. Primeiro, ficar em pé, essa questão de ver a distância, de ver as tendências, de olhar mais longe. Olha como isso faz um paralelo enorme com a nossa necessidade também de olhar para o futuro, né? Competências, transformações que a gente precisa ter para chegar ao futuro, realmente para evoluir dentro da carreira, dentro da vida pessoal. Ter as mãos livres, então ser capaz de fazer mais de uma tarefa por vez. Isso também é uma demanda que a gente tem nos dias de hoje, né? A gente poder ser mais multidisciplinar, de olhar para o todo. E isso fez com que eles desenvolvessem cérebros maiores, bem maiores, né? O volume do cérebro aumentou. E aí fez com que eles desenvolvessem, né? O ser humano desenvolvesse, começasse, inclusive, a ocupar o topo do ranking aí, dentro do reino animal. E esse compartilhamento de informações de uma forma que os animais não fazem, uma complexidade de linguagem que permitiu que as pessoas pudessem discutir, argumentar, fofocar, inclusive, ele fala de fofoca no livro. Tem uma descrição emocional do que se está sentindo, que é chamado revolução cognitiva. E depois dessa revolução cognitiva, veio aí a agricultura, né? Então, o homem passou a ser mais sedentário, cultivar o seu próprio alimento. Então, ele começou a ter acesso a mais alimento, a mais recursos. Isso né, gerou um boom populacional. Enfim, todas essas mudanças também levaram a uma busca por conhecimento, a próprio desenvolvimento da escrita. E, a partir disso, o ser humano reconhecer que ele era ignorante em relação a muitas coisas. E aí veio a Revolução Científica, que eu falo que é o movimento mais próximo nosso. Então, a maneira de viver e de trabalhar, na verdade, que a gente conhece, começou há apenas 500 anos atrás. Mas olha a quantidade de mudanças, de transformações, de necessidade de adaptabilidade e de muita resiliência, que, na verdade, é uma nomenclatura que vem do mundo da física, né? A capacidade da matéria de sofrer uma determinada pressão, uma determinada tensão, ela conseguir voltar ao seu estado original. Então, a gente pega esse conceito da física, mas se a gente olhar para a história da humanidade, adaptabilidade e resiliência, apesar de difíceis, porque não foi fácil para nenhum desses seres humanos
nesse período, e também não é fácil para nós. Nós estamos vivendo num mundo de muita volatilidade, aquele conceito de VUCA e de mundo bunny, de muita volatilidade, de muita incerteza, de complexidade, ambiguidade, um pensamento não linear, muitas incertezas, né? Isso gera ansiedade, isso gera a sensação de que a gente não consegue compreender, mas reforça ainda mais a necessidade da gente entender que a gente precisa mudar. Então, quando a gente recebe aquele feedback difícil, quando alguém diz que a gente pode fazer algo melhor, é importante que a gente processe isso para entender as necessidades de transformação no nosso caminho profissional, principalmente. Muito bom, Carol. Olha, muitos de nós são completamente avessos, né? As mudanças não conseguem se adaptar de fato, não conseguem aceitar. E esse processo de muitas vezes sair da zona de conforto para você se adaptar justamente a uma nova realidade e conseguir se encaixar é de fato complexo, né? Agora a gente pode olhar para essas mudanças de uma forma positiva, como para tudo na vida, né? Sempre tem um lado complexo, mais difícil, mas sempre tem um lado bom para a gente enxergar. Sempre tem um lado bom. E muitas vezes a gente se surpreende. Uma mudança que a gente tem uma resistência a abraçar. A gente, quando, às vezes, obrigado, muitas vezes, Sim. né, a estar naquele contexto, a gente olha para trás depois de um tempo, como talvez a gente olhe hoje, né, muitas evoluções, e pense, poxa, por que eu resisti tanto, né? Por que foi algo que eu vi inicialmente com um olhar tão negativo e trouxe tantas coisas boas e saber aproveitar, o olhar à distância, o saber aproveitar o que aquilo pode trazer de benefícios para a sua carreira, para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado. Muito legal. E, Carol, como é que a gente pode trabalhar essa resiliência? Quem ainda tem muita dificuldade, por onde começar e qual o caminho que a gente pode indicar para o nosso ouvinte? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Primeiro, a gente precisa fazer um trabalho interno mesmo de encarar as mudanças como algo natural. Então, ouvinte, pensa aí nas situações de grandes mudanças que você passou na sua vida. Algumas, talvez, que você buscou de forma ativa. Sim. E tenho certeza que a maior parte delas por conta de contexto de vida, de carreira. Como é que você encarou isso? Você encarou como algo natural? Algumas mudanças são difíceis de encarar como algo natural. São mudanças drásticas, difíceis, às vezes de perdas, que vão mexer com a vida toda. Mas como é que a gente olha para isso? Eu olho com um olhar muito negativo ou eu trabalho a minha cabeça para conseguir enxergar esses pontos positivos que você trouxe aqui, né, Ariane? As potencialidades de ganhos com esse novo cenário. Uma outra questão é o aprender com o erro e com o problema. Muitas vezes a gente erra, tem um nível, às vezes, de exigência muito alto em relação à entrega e recebe um feedback negativo ou até gera algum tipo de impacto negativo dentro do lugar onde eu estou, de onde eu trabalho, na minha empresa. Eu olho para esses erros e entendo o que eu não posso mais repetir de erro. Ou aquilo ali se repete e eu não vou tomando consciência de coisas que eu posso realmente trazer como aprendizado para a minha história, para a minha vida. Então, o aprender com o erro e problema é um grande passo para a gente trabalhar a resiliência no nosso dia a dia. O foco em objetivos e metas. Eu tenho objetivos e metas bem estabelecidos, vai ter erro no caminho, a gente vai ter tropeço, a gente vai cair, vai levantar, mas eu preciso entender que eu tenho algo a alcançar, eu tenho um objetivo a ser alcançado. E isso faz com que a gente também atue com mais resiliência. Entenda que faz parte no caminho a gente ter alguns percalços, mas que eu tenho algo lá na frente que eu preciso realmente buscar e alcançar. A proatividade é algo extremamente importante. Então, a gente falou aqui sobre encarar a mudança como algo natural, aprender com os erros e problemas, focar nos objetivos, e muitas vezes isso tem ligação com ter um planejamento bem estruturado de aonde eu quero chegar. Só que eu manter isso só no campo das ideias não vai funcionar. Eu preciso colocar a mão na massa e estabelecer de forma concreta como alcançar esses objetivos, como atuar frente aos erros, como eu vou, inclusive, quando eu erro, como é que eu vou olhar para mim com carinho e entender que eu preciso respirar, que eu preciso me recompor e eu preciso continuar a seguir. O que me faz fazer isso? Essa proatividade tem a ver com pôr a mão na massa, com executar. Eu preciso alimentar um pensamento positivo, mesmo quando as coisas estão difíceis. Não é fácil. E não é fácil, né? Às vezes aqueles problemas vêm todos juntos, vêm de uma vez. Como é que eu alimento o pensamento positivo? Eu sou uma pessoa que eu sempre olho de uma forma negativa para a situação, ou eu consigo enxergar
ganhos, aprendizados, eu topo algo e fico na minha cabeça, não vai funcionar, não vai dar certo. Isso não é bom. Isso realmente traz, inclusive, para os nossos pensamentos, até às vezes uma falta de ação, uma paralisação, o não acreditar gera, às vezes, uma falta de vontade em torno do objeto, né? Do nosso objeto de desejo, da nossa meta. E, por fim, o recarregar a bateria. A gente está falando sobre tudo isso e tem uma frase muito interessante, que inclusive tem até música sobre isso, que é uma frase do Nietzsche, do filósofo alemão. Ele traz que aquilo que não me mata só me fortalece. A gente escuta muito essa frase. E a pergunta é, será mesmo? Muitas vezes, aquilo que não me mata me enfraquece se eu não souber direcionar isso. Se eu não tiver resiliência, aquilo ali pode acabar comigo. Pode realmente deixar a pessoa num estado ali de derrota mesmo. E que ela não consegue mais recuperar. Então, eu preciso entender como que recarregar a bateria depois de baques, né? Depois de grandes tensões. Entender que eu preciso parar, recuperar. E aí existem várias técnicas para isso. Desde respiração, meditação, ler um livro, parar um tempo. O que você gosta de fazer que te recarrega a bateria. Mas tem gente, Ariane, que vai precisar de ajuda profissional. Que a resistência à transformação, à mudança é tão grande que precisa recorrer realmente ao apoio de um psicólogo para caminhar nesse caminho da vida, que é um caminho cheio de mudanças, cheio de transformações. Mas essa é uma grande competência para a pessoa conseguir alcançar sucesso, tá? Em qualquer carreira. Muito bom. Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, que está sempre com a gente aqui às quintas-feiras no Empreende Brasília. Obrigada por hoje, Carol. Até semana que vem. Obrigada, Ariane. Boa semana.